Glória a Deus, boa noite. Mais uma vez estamos aqui com mais um Pão na Mesa, mensagem em vídeo. Mensagem curta, porém muito rica nos seus mínimos detalhes. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e tem poder de penetração entre ossos, juntas e medulas, até a divisão da alma. No capítulo 49 do livro de Gênesis, versículo 33 em diante, diz assim: Gênesis, capítulo 49, o penúltimo capítulo do livro, versículo 33, diz assim: E acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Capítulo 50, versículo 1 diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem ao seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. Amém. Louvado seja Deus. Esse riquíssimo texto nos mostra a trajetória do patriarca, filho de Isaac, neto de Abraão, chamado Jacó ou Israel. Este homem, chamado, escolhido por Deus desde o ventre, de uma forma profética, Deus revelou à sua mãe, a Rebeca, que 2 povos e 2 reinos estavam em seu ventre e que o maior, Esaú, serviria ao menor, Jacó. Este Jacó, um varão manso, pastor de ovelha, cresceu habitando em tendas, isto é, um varão caseiro. O seu irmão, a qual ele nasceu agarrado ao calcanhar, por nome Esaú, já era caçador. E a Bíblia diz que Isaac tinha a caça por sua estima. Jacó cresce, Jacó casa, Jacó engana seu pai, seu irmão, e vai morar com seu tio Labão, e casa-se com suas filhas, com Raquel e com Lia, também com as suas concubinas, isto é, com as suas servas, Zilpa e Bila. E destes, Jacó tem 12 filhos, como também uma filha por nome Tamar. A Bíblia diz, Diná, melhor dizendo, o nome da filha de Jacó era Diná. A Bíblia diz que esses 12 tornam-se as 12 tribos, isto é, José não, mas os seus filhos fazem parte das 12 tribos de Israel. Esses filhos, ao crescerem, traem o seu irmão José, o vendendo para os ismaelitas por 20 moedas de prata, e esses o levam para o Egito. Os ismaelitas, também descendentes de Abraão, pois eram filhos de Ismael, irmão de Isaac, os ismaelitas estavam vindo de Gileade. Eles tinham mirra, eles tinham bálsamo, eles tinham terebinto, eles tinham aloés, e eles levavam José. Isto é, José estava valorizado, indo ao Egito para lá ser vendido. E lá José passa por tribulações, por apertos, por batalhas, por angústias. Porém, cumpre-se o tempo de Deus e este o exalta. Cumpre-se o tempo de Deus e este o ergue
cumprindo-se assim os sonhos. Os seus irmãos vai ter com ele, mas não o reconhece. Porém, José se revela aos irmãos e manda trazer também seu pai, e lhes explica que tudo era propósito de Deus, que o enviara na frente, para manter vivo um povo tão grande e manter de pé a sua promessa e aliança com os patriarcas, Abraão, Isaque e Israel. Porém, o texto aqui que fizemos menção trata-se da velhice e morte do patriarca Jacó, que diz a Bíblia, ele morre. Jacó já com a idade avançada, Jacó já com a idade alta. Após reencontrar com José, biblicamente falando, ele ainda viveu 20 anos com José, 20 longos anos, usufruindo da companhia, do calor e do amor de seu filho. Flávio Joséfos diz que José ia visitar Jacó todos os dias, matando assim a saudade. Porém, Jacó reúne seus filhos e lança-lhes profecias sobre cada um deles. A Bíblia diz que Jacó, após dar instruções a seus filhos, encolheu os pés, isso é, morreu, expirou e foi congregado ao seu pai, aos seus pais e ao seu povo, em Macpela, onde estava enterrado o seu avô Abraão e o seu pai Isaque. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai, chorou amargamente, triste, beijou seu pai e ordenou que os seus servos médicos, lembrando que este tempo o Egito era a maior potência, a medicina mais avançada, ele ordena que embalsamassem, como se embalsamavam os reis do Egito, isso é, os faraós, que embalsamassem o seu pai. José queria enterrar Jacó, sepultar o seu pai com honras que ele merecia. Ser embalsamado era ser perdurado, perpetuado, eternizado. Diz a Bíblia que os médicos embalsamaram a Israel. Quem morre é o velho homem. Quem morre, quem é sepultado, quem é enterrado é Jacó. Mas quem é perpetuado, quem é perdurado, quem é eternizado é Israel. Pois Deus escolheu, pois Deus separou. Por mais que cerquem, por mais que ameacem, a Israel de Deus é eterna. E nós, como igreja, somos a Israel de Deus, pois já passamos da morte para a vida. Somos eternos. Quem vai ser sepultado é o pó, é o corpo que vai voltar ao pó, que vai regressar à sua origem. Porém, a nova criatura partirá para Cristo em glória, em eternidade. A velha criatura precisa morrer e a nova criatura ser eternizada em Deus. A igreja na figura de Cristo. Diz a Bíblia que Jacó morreu, porém os médicos embalsamaram a Israel. A Israel é eterna. A Israel é para sempre. Nós, como igreja, somos a Israel de Deus. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, não provará a morte. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Já passaste da morte para a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
a eterna Israel. Shalom.